Então, vamos ao trabalho. Então, vamos ouvir esta mensagem que é muito linda. Quando Deus criou a mulher, mãe. Diz uma lenda que o dia em que o bom Deus criou as mães, um mensageiro acercou-se dele e lhe perguntou o que de tanto zelo com aquela criação, em que, afinal de contas, ela era tão especial. O bondoso pai, paciente, respondeu que seria a mulher e que esta mulher teria um papel especial. Ela seria mãe, pelo que merecia um especial cuidado. Ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa, desde leves machucados até namoro terminado. Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras, que agissem depressa preparando o lanche para o filho, enquanto mexesse nas panelas para que o almoço não queimasse. Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática em medicina da alma. Que aplicasse curativos nos ferimentos do corpo e colocasse bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada. Mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho com passos vacilantes. Mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido quase insignificante numa roupa especial para uma festinha da escola. Por ser mãe, deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Um par para ver por detrás das portas fechadas, para aqueles momentos em que nos perguntamos o que as crianças estão fazendo no quarto fechado. Outro par de olhos para ver o que não deveria, mas que precisa saber. E, naturalmente, olhos normais para fitar com doçura uma criança em apuros e lhe dizer: eu te compreendo, não temas, não tenha medo, eu te amo, mesmo sem dizer nenhuma palavra. O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de convencer uma criança a tomar banho, uma criança a escovar os dentes e dormir quando está na hora. Um modelo delicado, com certeza, mas resistente, capaz de resistir ao vendaval das adversidades e proteger os filhos. Uma mulher com capacidade de pensar, fazer acordos com as mais diversas faixas de idade. Uma mulher com capacidade de derramar com lágrimas de saudade, de dor, mas ainda assim insistir para que o filho parta em busca do que lhe constitui a felicidade ou significa um progresso maior. Uma mulher com lágrimas especiais para os dias de alegria ou das tristezas, para as horas de desapontamento e de solidão. Uma mulher de lábios ternos,
que soubesse cantar canções de ninar para os bebês e tivesse sempre uma palavra certa para o filho, arrependido pelas tolices feitas. Lábios que soubesse falar de Deus, do universo e do amor. Que cantassem poemas de exaltação, a beleza da paisagem e os encantos da vida. Uma mulher, uma mãe. Deus criou as mães. Então, esta mulher dotada de tantas habilidades, de tantos sentimentos, ela foi planejada pelo plano espiritual para receber esses espíritos que vêm num progresso espiritual. Somos todos nós filhos de Deus, mas precisamos de uma mãe, de um corpo que nos agasalhe, que nos nutra por esses 9 meses, até chegarmos o momento de nascermos e cumprir com as nossas etapas no dia a dia. Na visão espírita, ser mãe, esse amor incondicional de mãe, o amor materno, é um sentimento instintivo e uma virtude. Quando nasce na mulher esse sentimento de abnegação, de devotamento em relação aos filhos, essa energia psíquica, inicialmente instintiva, atinge o grau de virtude. Esse amor persiste por toda a vida, sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho até o além-túmulo. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 890. Então, nós vimos o quanto a mulher, a mãe, é importante e necessária na nossa vida. Não importa se ela foi uma boa mãe, se ela não é uma boa mãe, mas só por ela ter nos dado a vida, o direito de viver, ela já merece a nossa gratidão. A homenagem ao Dia das Mães. A mãe deve ser homenageada todo dia, mas foi criado um dia especial para que ela fosse homenageada. Então, nós buscamos a origem do Dia das Mães. Na mitologia grega, se fala que já naquela época eles homenageavam a Réia, ou Cibele, né, que era a grande mãe dos deuses. Então nós vimos que já é bem antigo esta questão de homenagear mães, né? No mundo, nós temos a Ana, né, que criou o primeiro clube de mães nos Estados Unidos, porque ela gostaria de homenagear a sua mãe. E naquela época, né, em que foi criado, em 1914, ele é costume de dar um cravo para as mulheres, né? E depois foi instituído, né, comemorado oficialmente, dia 9 de maio, né, o Dia das Mães nos Estados Unidos. E no Brasil, o presidente Getúlio Vargas instituiu, em 1932, o Dia das Mães. Então nós, o povo brasileiro, nós homenageamos as nossas mães sempre no segundo domingo de maio, né, que é o Dia das Mães no Brasil. Nós, lendo o Evangelho, observamos o quanto ele faz referência à mãe. O capítulo 14, Honrar Pai e Mãe, ele traz muito detalhado essa questão dos filhos, do compromisso dos pais e nosso também dos filhos. Então, o mandamento diz: honrai o vosso pai e a vossa mãe. É uma consequência da lei geral.
de caridade e de amor ao próximo. Mas o termo honrai encerra um dever mais para com eles, é o da piedade filial. Porque honrar, dever com os nossos pais, nós temos, mas nós precisamos ter este amor de filho, esta aproximação. Quis Deus mostrar por essa forma que o amor se deve junto ao respeito e à atenção, à submissão e à condescendência, o que envolve obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai ou de mãe. E aqui nós trazemos a questão das necessidades espirituais. Nós sabemos que há duas espécies de família: a família consanguínea e a família espiritual. As famílias de laços espirituais, esses laços, eles permanecem e seguem para a vida além túmulo. São duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. As segundas são frágeis como a matéria e se extinguem com o espaço de tempo, muitas vezes dissolvem-se moralmente já na existência atual. E aqui nós vimos a importância da reencarnação para todos nós. A reencarnação é um processo pedagógico e educativo. Cada um de nós, espírito, que hoje está aqui, habitando um corpo de homem ou de mulher, nós já estivemos em outras existências, vivenciando experiências e muitas vezes convivendo com esses que fazem parte dos nossos laços de família, que são a família espiritual. Muitas vezes trocamos os papéis, ora somos mães, ora somos filhos, ora somos pais. Mas vivenciamos experiências para que possamos purificar esses sentimentos, fortalecendo a nossa alma, o nosso espírito, e assim fortalecendo este amor que cada um de nós vai, ao longo das nossas encarnações, aprendendo a amar. Porque o amor é um dos sentimentos mais puros. Principalmente esse amor que Jesus nos recomenda, que nos ensina, que é amar sem esperar nada em troca. Então a reencarnação é uma bênção de Deus, que nos permite reparar o passado, construir um futuro e entender o presente, e através deles desenvolver os sentimentos do amor. Quantas vezes nós recebemos em nosso lar criaturas difíceis de lida, né? E este processo, ele faz parte das necessidades espirituais que trazemos. Aquele filho difícil, aquele filho que nós temos que abraçar, como diz o Evangelho, e pedir perdão. Um de nós errou, não sabemos quem. Então estamos ali para o reajuste, para poder fortalecer esses sentimentos e reparar o mal que causamos um ao outro. Muitas vezes também auxiliando esse espírito no processo evolutivo. No mundo espiritual, há
um ministério que organiza o planejamento reencarnatório. Eu trouxe uma imagem, ele está comentando aqui a reencarnação de Segismundo. É do livro Missionários da Luz, do André Luiz. Este livro é maravilhoso para nós entendermos o processo reencarnatório, tanto na questão espiritual quanto biológica. Eu recomendo, se não leram, leem, é muito bom para esse entendimento. Então, neste Instituto do Planejamento da Reencarnação, eles estão organizando esta reencarnação, que é uma forma de educação. Como acontece essa reencarnação depois de nós termos nos organizado? A espiritualidade amiga faz com que este corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, ele vá diminuindo até ao ponto de se unir ao óvulo. Quem faz todo esse planejamento é a espiritualidade, muitas vezes com o nosso auxílio quando temos condições. Quando não temos, a espiritualidade organiza esta reencarnação com as possibilidades que eles veem em nós, de nós podermos suportar e passarmos uma encarnação sem nos comprometermos muito. Neste processo reencarnatório do Segismundo, há uma dificuldade grande. Por quê? Porque havia comprometimentos sérios com a futura mãe e o pai, o futuro pai. Em outra encarnação, ele havia se comprometido com aquela mulher, num processo amoroso, e ele havia assassinado o pai. Então, necessitava do perdão para que eles pudessem retornar, e poderem reajustarem-se. Então, muitas vezes, nós, mães, sentimos, no período da gravidez, um desconforto, sentimos algo que não é satisfatório, muitas vezes até uma certa rejeição. E pode ser alguns desses processos, que tenham acontecido e que nós estamos trabalhando aquelas questões para que este reajuste aconteça. Então, sempre que nós tivermos as dificuldades, nós precisamos avaliar o que será que aconteceu conosco. Por que temos tanta dificuldade? Muitas vezes foi nós que causamos a perdição daquele filho, nós que colocamos ele no mau caminho, no vício. E hoje nós estamos trazendo de volta. Por isso, a importância da evangelização desde criança, desde bebê, desde pequeno. Evangelizar é amor. É amar aquele ser que está conosco. É mostrar o caminho de Deus. É mostrar a espiritualidade para este nosso filho. Nós não perguntamos para o nosso filho se ele quer fazer injeção, se ele quer tomar vacina. Nós não perguntamos, nós simplesmente levamos. E quando é para cuidar da parte da religiosidade, nós ficamos às vezes indecisos, deixa ele crescer, ele vai escolher. Não, é nosso dever de pais orientar os nossos filhos na questão espiritual. Porque
nós seremos cobrados quando voltarmos ao mundo espiritual. Porque esses filhos que nós recebemos não são nossos. Eles são empréstimos de Deus, para que nós possamos conduzi-los. Então, nós precisamos, sim, levar os nossos filhos para ser evangelizados, para conhecerem Deus, conhecerem as leis que regem o universo, onde cada um de nós está submetido. Então, é nossa responsabilidade de mãe, de pai, por mais que possamos querer que o nosso filho seja livre, que faça suas escolhas, mas há momentos na vida do nosso filho em que eles ainda estão sob a nossa dependência. E nós precisamos fazer o nosso papel. Mostrar esse caminho, fazer oração com o nosso filho, fazer com que ele respeite a natureza, as pessoas, são nossos irmãos, as condições das pessoas, que muitas vezes são adversas. Então, nós precisamos mostrar o que é o amor ao próximo, aquilo que Jesus nos ensinou. Muitas vezes nós não temos esse conhecimento, mas nós que estamos na casa espírita, nós que viemos frequentemente na casa espírita, que lemos as obras espíritas, nós sabemos o quanto nós somos responsáveis. E se Deus colocou aquele espírito para nós auxiliar, seja ele quem for, nós precisamos cumprir com o nosso papel. Então, a mãe, ela tem uma ascendência bem grande sobre os filhos. Nós sabemos, muitas vezes, a mãe trabalha fora, realmente, mas não estamos falando em quantidade, e sim em qualidade. Que esse tempo que vai ser dispensado para os filhos, que ele seja de qualidade. Não importa se é 1 hora, né? Tem um estudo hoje em dia que 20 minutos por dia que essa criança receber essa atenção, receber essa orientação, esse carinho, esse afeto sincero, isso já vai fazer uma mudança na sua vida. Então, para que nós possamos ver os nossos filhos felizes, e nós também, nós precisamos cumprir com aquilo que está sendo organizado por nós e aquilo que é de responsabilidade de cada um. Uma mulher, ela tem um olhar sensível para os seus filhos. Não importa se ele é criminoso, não importa se ele fez algo errado. Por isso, nós falamos no amor incondicional. Muitas vezes o filho maltrata, até espanca as mães. E a mãe está sempre de braços abertos para acolher quando ele retorna. Então, nós fizemos muitas vezes a diferença daquele espírito doente e necessitado. Porque a doença, ela não é só física, ela não é só mental. Muitas vezes, ela é uma doença espiritual, é uma doença emocional, aonde aquele espírito está trazendo consigo as chagas para serem curadas. E nós podemos fazer isso, auxiliando, amparando, mostrando Jesus, fazendo orações e auxiliando em tudo aquilo que nós somos capazes. Então, cada uma de nós, mulheres, hoje nós estamos dedicando às mulheres, por isso falamos, mas os homens também têm um papel muito importante na vida, porque nós sabemos que hoje estão homens, hoje estamos mulheres, mas amanhã, depois, nós vamos experienciar a outra polaridade,
porque o espírito precisa vivenciar as experiências nas duas polaridades, para que ele possa também exercer esse sentimento mais maternal. E nós sabemos, vimos muitas vezes entre nós homens que também são sensíveis, que têm esse amor já mais sublimado, mais entendido assim como um amor mais parecido com o amor que Jesus nos ensinou. E temos o exemplo de Maria, nossa mãe espiritual, que diz que todos nós somos irmãos e que todas as mães, não importa se de filhos biológicos ou de filhos que acolhem em seu seio, elas têm um papel importante e necessário. Então, para sermos mães, não precisamos gerar. Podemos ser mães de qualquer um filho que não tenha mãe. E isso Jesus deu o exemplo quando ele estava na cruz, quando disse a Maria, eis aí o teu filho e eis aí tua mãe, quando ele disse para João Batista. Quando também colocou aos cuidados de Maria Madalena os leprosos. Então, ela não tinha mãe, ela não tinha gerado filhos, mas ele deu a oportunidade dela demonstrar esse amor maternal para aqueles necessitados. Então, vamos nós, mulheres, mães, abraçar os nossos filhos, olhar com esse olhar mais sensível, procurar ver. Tantas vezes nossos filhos precisam de uma palavra de conforto, precisa conversar, e nós, tão atarefadas, muitas vezes não nos colocamos à disposição. Mas então, vamos aproveitar esse período, que é o período do Dia das Mães, para fazer isso. Para nos aproximar dos nossos filhos, dizer o quanto eu te amo. Porque muitas vezes a gente não diz, é difícil, nós não fomos criados, principalmente os que são mais experientes. Eles não foram criados com essa palavra, com esse gesto de dizer eu te amo, que hoje já é tão mais fácil, tão comum. Hoje as crianças pequenas dizem eu te amo. É uma palavra meio, uma palavra tão importante. Então que nós possamos nos amar, nos respeitar. Abraçar as nossas mães, não importa onde ela está. Se ela está conosco no mundo físico ou no mundo espiritual. Ela está recebendo de nós o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso respeito e a nossa gratidão. Eu, por exemplo, a minha mãezinha já está no mundo espiritual. Então, que ela possa estar recebendo nesse momento o meu abraço fraterno. E também, por que não, pedir perdão pelas nossas faltas, que nós sabemos que todos nós falhamos e falhamos muito. Quantas vezes nós, refletindo sobre o crescimento dos nossos filhos, nós vimos o quanto nós nos equivocamos, o quanto nós poderíamos ter agido diferente. Que pena que eu não sabia disso antes, eu fiquei sabendo agora. Então, sempre é tempo. Hoje meus filhos já são adultos, eu já tenho netos, então, mas sempre é tempo da gente correr atrás do prejuízo. Vamos amar. O amor é muito importante. Ele nos fortalece e ele rejuvenesce. Uma boa noite às nossas mamães, um bom final de semana, que esse dia seja de muitas alegrias junto dos seus filhos, junto das suas mães, aqueles que estão com as mães ainda presentes, e aqueles que não estão com a mãe no mundo físico e sim no mundo espiritual, que possa enviar essa energia de amor, esse beijo fraternal, que certamente estarão recebendo. Muita paz e muito carinho a todos, e principalmente às mães. Muito obrigada.